Quando você chega ao lugar mais secreto e mais distante do mundo, não consegue mais sair de lá. Aqui no mundo existem lugares tão distantes e difíceis de alcançar que apenas poucos conseguem chegar até lá. E viajar para esses lugares exige muita preparação e coragem, por causa da distância e do acesso limitado. Por isso, se você for vir aqui, é importante se preparar bem. Por isso, neste vídeo, vamos falar sobre 10 lugares que são extremamente difíceis de visitar. Mas antes de começarmos, que tal curtir e se inscrever neste vídeo? Isso é de grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Então, vamos começar. Número 1. Ilha Sentinel do Norte, Índia. Pequena ilha na Baía de Bengala, parte das ilhas Andaman e Nicobar, Índia. Ela tem umas 60 km², é quase do tamanho de uma pequena cidade. Ela é cercada por floresta densa e recifes de corais, dificultando a aproximação. Por causa disso, é um dos lugares mais isolados e inacessíveis de todo o mundo. É nesta ilha que vive a tribo chamada Sentinel. Eles são uma tribo muito antiga que ainda não teve contato com o mundo moderno. O modo de vida deles não mudou por milhares de anos. Eles não cultivam nem criam animais. O que eles fazem é caçar animais, pescar e coletar frutas ou plantas na floresta para sobreviver. Eles usam pequenos barcos, mas não vão para as partes profundas do mar. Mas ninguém sabe o número exato dos sentinelas. Mas estima-se que a população deles esteja entre 50 e 200 pessoas. O idioma deles também não é compreendido, pois nenhum estrangeiro jamais conversou com eles por muito tempo. Mesmo as tribos vizinhas nas ilhas Andaman também não entendem a língua deles. O que significa que eles estão separados de outros grupos de pessoas há muito tempo. Eles não gostam de nenhum estrangeiro ou visitante em sua ilha. Expulsam quem se aproxima com arco e lança? Em 1974, um grupo da National Geographic foi até a ilha para estudá-los. Eles trouxeram presentes como brinquedos, cocos e utensílios de cozinha para mostrar suas boas intenções. Em vez de serem recebidos, foram alvejados por flechas dos sentineles e o diretor foi atingido na coxa. Além disso, em 2006, 2 pescadores indianos acabaram indo parar na ilha depois que seu barco quebrou. Eles foram mortos, e ao tentar recuperar os corpos, a equipe de resgate também foi atingida por flechas, então não conseguiram recuperá-los. Número 2. Tristã da Cunha, Oceano Atlântico Sul. Tristã da Cunha é uma pequena ilha no Atlântico Sul. É um dos lugares mais remotos e de mais difícil acesso do mundo. Ela está localizada a 2.800 quilômetros da África do Sul e a 3.700 quilômetros da América do Sul. Por causa da sua distância, não há aeroporto na ilha. A única maneira de chegar lá é de navio a partir da África do Sul. A viagem leva tempo. Além disso, a ilha tem uma área de 98 km². Ela possui um terreno montanhoso e um vulcão chamado Pico da Rainha Maria. O vulcão tem 2.062 metros de altura. Tristão da Cunha inclui 3 pequenas ilhas: Ilha Inacessível, Ilha Nightingale e Ilha Gulf. Dentre essas 4, apenas Tristão da Cunha é habitada. A Ilha Gulf é usada para pesquisas sobre o clima e a natureza. Enquanto isso, Edimburgo dos Sete Mares é a única vila da ilha. Há 238 pessoas que moram aqui. A maioria deles tem cidadania britânica porque a ilha é território do Reino Unido. Não há sinal de celular na ilha, mas há telefone e internet via satélite. Mas em 2024 eles passaram a ter internet via Starlink. Por isso, agora é mais fácil para eles se comunicarem com outros países. Eles não têm grandes lojas, hospitais ou faculdades. As crianças estudam em uma escola pequena. Quando eles ficam mais velhos, precisam sair da ilha para continuar os estudos. Da mesma forma, o clima na ilha é ameno, mas chuvoso. A temperatura média é de 15 graus Celsius e raramente chega a 25 graus Celsius. O vento costuma ser forte e o céu nublado. E como a ilha fica longe de outras terras, há muitos animais e plantas que só podem ser encontrados aqui. A Ilha Inacessível e a Ilha Gulf foram reconhecidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
como patrimônio mundial devido à sua vida selvagem única. Muitas aves, peixes e animais marinhos vivem aqui. 3. Ponto Nemo, Oceano Pacífico Sul. O Ponto Nemo é o local no mar mais distante de qualquer terra firme. Ele está localizado no Pacífico Sul, em latitude sul e longitude oeste. As ilhas mais próximas daqui são a ilha Dusey ao norte, Motunui a nordeste e a ilha Maher ao sul. Cada uma dessas ilhas está a uma distância de 2.688 quilômetros do Ponto Nemo. Por isso, é um dos lugares mais difíceis de acessar e o mais isolado do mundo. O nome Nemo vem do latim e significa ninguém ou sem pessoas. O nome também foi inspirado no Capitão Nemo, um personagem do romance 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. O Ponto Nemo foi descoberto em 1992 pelo engenheiro croata-canadense Hrvoje Lukatela. Usando computador e tecnologia de sistema de posicionamento global, ele determinou que este é o lugar mais distante de qualquer terra firme no mundo. Devido à sua distância extrema, às vezes os astronautas na Estação Espacial Internacional ou Estação Espacial Internacional estão mais próximos do que qualquer pessoa na Terra. A Estação Espacial Internacional está a 400 quilômetros da Terra, enquanto a pessoa mais próxima do Ponto Nemo geralmente está a centenas de quilômetros de distância. Geralmente, apenas marinheiros ou viajantes do mar passam por aqui. Além disso, o Ponto Nemo faz parte do South Pacific GAR, uma grande área do oceano onde quase não há correnteza de água. Por causa disso, há poucos nutrientes na água, então também há poucos peixes e outros animais no fundo do mar. Isso é chamado de deserto biológico, ou seja, uma parte do mar onde quase não existe vida. Por suas características únicas, esse local serve como cemitério e depósito de lixo para satélites e espaçonaves. É aqui que geralmente são descartados satélites antigos e estações espaciais para que não causem danos. Para as pessoas, um dos exemplos mais famosos é a Estação Espacial Russa Mir, que foi deliberadamente derrubada aqui em 2001. Número 4. Oymyakon, Rússia. Oymyakon fica na República de Sakha, Rússia. Ela é cercada por montanhas e fica longe de outras cidades. É conhecida como um dos lugares habitados mais frios do mundo. Devido ao frio extremo, também é um dos lugares mais difíceis de se visitar. O nome de Oymyakon vem da palavra Iben, uma língua indígena da Sibéria. Isso pode ter dois significados possíveis. O primeiro é parte que não congela, porque há rios aqui que não congelam nem mesmo no inverno. Outro significado é um lago congelado pelo frio extremo o ano todo. O clima aqui é muito frio. No dia 6 de fevereiro de 1933, foi registrada a temperatura mais baixa de menos 67,7 graus Celsius, uma das mais frias da história. No inverno, é normal que a temperatura caia para menos 50 graus Celsius, até menos 60 graus Celsius. O solo aqui é permafrost, sempre congelado, por isso quase não há plantas. No verão, às vezes, o clima esquenta. Em 28 de julho de 2010, registrou-se aqui a maior temperatura, 34,6 graus Celsius. Isso significa que há uma grande variação de temperatura, desde o frio extremo até o calor em alguns dias de verão. Mas, apesar do frio, ainda há pessoas que vivem aqui. Antigamente, os pastores de renas apenas passavam por aqui para alimentar seus animais. Mais tarde, algumas famílias começaram a viver aqui e construíram uma pequena comunidade. Mas, devido ao clima, não conseguiam plantar legumes ou arroz. A maior parte da comida deles era carne e peixe. Eles costumavam comer peixe cru, carne de boi, cavalo ou rena, porque não estragam facilmente no frio. Muitas coisas também são difíceis aqui. Os banheiros ficam do lado de fora da casa porque os canos de água congelam. Os veículos também devem ficar sempre ligados porque, se o motor for desligado, ele não vai ligar novamente. As escolas são fechadas quando a temperatura cai para menos 55 graus Celsius porque isso é perigoso para as crianças. Número 5. Parque Nacional Kootenay Park, Canadá. O Parque Nacional Kootenay Park é um lugar muito remoto localizado na parte mais ao norte da ilha Ellesmere, em Nunavut, Canadá. No idioma Inuktitut, Kootenay Park significa terra no topo do mundo.
Esta é uma das áreas mais próximas do Canadá ao Polo Norte e o segundo maior parque nacional do país. Tem uma área de 37.775 km² e recebeu o nome oficial de Parque Nacional em 2000. Devido à sua localização extremamente remota, este é um dos lugares mais isolados do mundo. A paisagem do parque é única e praticamente intocada pelo homem. Há muitas grandes geleiras, altas montanhas e vastos desertos de gelo. Quase não há árvores ou grandes plantas devido ao frio intenso. É muito difícil viver aqui porque o clima é extremamente frio e quase não chove. No inverno, não há luz do sol por vários meses, enquanto no verão, há luz do dia por 24 horas e o sol não se põe por vários meses. Apesar do frio intenso, alguns animais ainda sobrevivem nessas condições. Aqui vivem alces coxswain, pericaribu, lobos e lebres árticas. Também há aves que migram para o parque durante o verão, como os falcões jaggers de cauda longa e plovers semipalmados. Devido à espessura do gelo, poucas plantas conseguem crescer. Entre elas estão os líquens, o salgueiro do Ártico e pequenos tipos de grama que conseguem sobreviver ao frio extremo. No entanto, a história humana em Kootenay Park é quase inexistente. É tão frio e tão difícil sobreviver aqui que pouquíssimas pessoas tentaram viver neste lugar. Mas há evidências de que, há milhares de anos, povos antigos como os pré-Dorset, Dorset e Tulé visitaram este lugar. Foram encontrados círculos de tendas e depósitos de comida que mostram que o local foi usado como abrigo temporário. O Parque Nacional Kootenay Park também é de difícil acesso. Não há estradas, não há hotéis e não há residentes permanentes aqui. A única maneira de chegar lá é de avião a partir de Resolute Bay, uma pequena comunidade no norte do Canadá. Número 6. Svalbard, Noruega. Svalbard é um grupo de ilhas no Oceano Ártico bem próximo ao Polo Norte. Faz parte da Noruega, mas fica longe do continente. É um dos lugares mais remotos e de difícil acesso do mundo por causa do frio extremo e do gelo intenso. Svalbard está localizado na parte norte da Noruega, a cerca de 930 quilômetros do continente. Sua área chega a 61.000 km², quase do tamanho de toda Luzon. É composto por várias ilhas, mas a maior é Spitsbergen, onde fica Longyearbyen, a maior cidade daqui. Aqui existem duas estações peculiares, noite polar e sol da meia-noite. A noite polar vai de outubro até fevereiro, quando o sol não nasce e fica escuro o dia todo. Enquanto o sol da meia-noite vai de abril até agosto, quando o sol não se põe, então mesmo de madrugada ainda está claro. Devido ao clima, é difícil cultivar alimentos e realizar atividades comuns em outros países. Da mesma forma, poucas pessoas vivem aqui, chegando a cerca de apenas 2.500 habitantes. A maioria são noruegueses, mas também há russos em uma pequena cidade chamada Barentsburg. Não há habitantes permanentes aqui, ou seja, ninguém nasceu e cresceu neste lugar. Também é proibido dar à luz em Svalbard porque não há hospital capaz de receber gestantes. Por causa disso, elas precisam ir até a Noruega para dar à luz lá. Além disso, por causa do frio, há poucos animais aqui. Mas há muitos ursos polares, então é perigoso sair sem levar uma arma ou proteção. Também há a raposa do Ártico, que é um animal pequeno, parecido com um lobo, a rena de Svalbard, que é menor do que o veado comum, e vários tipos de aves. No mar podem ser vistos baleias, focas e morsas. E devido à rigorosa proteção ambiental, gatos são proibidos em Svalbard para que não comam os pássaros. Na verdade, Longyearbyen é a maior cidade aqui. Número 7. Península de Cape York, Austrália. A Península de Cape York é uma grande extensão de terra no extremo norte de Queensland, Austrália. É um dos lugares mais remotos e de difícil acesso do mundo. É limitada pelo Golfo de Carpentaria a oeste e pelo Mar de Coral a leste. A sua extremidade mais distante é chamada de Cabo York, que é o ponto mais ao norte da parte continental da Austrália. Por ser distante, poucas pessoas moram lá. É difícil chegar lá, principalmente na estação das chuvas. Aqui, o terreno é amplo e quase todo plano. Há também algumas montanhas baixas, como a Cordilheira McIlwraith,
que tem 800 metros de altura. Na verdade, há duas principais estações aqui. A estação chuvosa ocorre de novembro a abril e a seca de maio a outubro. Na estação chuvosa, enchentes frequentes dificultam ainda mais as viagens. A temperatura média aqui varia de 18 graus Celsius até 27 graus Celsius, dependendo da altitude do local. Relacionado a isso, uma das melhores características da Península do Cabo York é sua riqueza natural. Existem mais de 3.300 espécies de plantas e 260 delas só podem ser encontradas aqui. Muitas partes da terra são cobertas por florestas, pastagens e áreas alagadas. Também há uma floresta de manguezais ao longo da costa que serve de habitat para muitos animais. Há também recifes de coral e animais exclusivos daqui, assim como o papagaio de ombro dourado, o codornizinho de peito buff e o pássaro-fada. Também existem vários répteis, como a piton de cabeça preta, o lagarto monitor de Rinder e o lagarto de gola. Além disso, aqui também podem ser encontradas 60% das borboletas de toda a Austrália, incluindo as grandes borboletas Cape York Birdwing. Antes da chegada dos europeus, já havia pessoas na península de Cape York. Os aborígenes são os habitantes originais da Austrália. Eles têm sua própria cultura e tradição, que até hoje preservam. O primeiro europeu a chegar aqui foi William Johnson, um navegador holandês. Em 1606, ele também foi o primeiro estrangeiro a pisar no continente da Austrália. Número 8. Ittoqqortoormiit, Groenlândia. Ittoqqortoormiit é uma pequena e remota cidade na parte leste da Groenlândia. É um dos lugares mais isolados e inacessíveis do mundo. Foi fundada em 1925 pelo explorador Einar Mikkelsen junto com cerca de 80 colonos inuites de várias partes da Groenlândia. O nome deste lugar significa pessoas da grande casa na língua local. Devido à localização remota e ao frio intenso, poucas pessoas vivem aqui. Enquanto isso, Ittoqqortoormiit está localizado na parte norte do fiord Kangertittibak e perto do mar da Groenlândia. É cercada por Scoresby Sand, o maior sistema de fiordes do mundo, e pelo Parque Nacional do Nordeste da Groenlândia, o maior parque nacional do mundo. Por isso, muitos animais vivem aqui, como urso polar, boi almiscarado e foca. Esses animais também são essenciais para a vida local. Da mesma forma, em 2020, havia 345 pessoas morando em Ittoqqortoormiit. Antes, a população era maior, mas foi diminuindo aos poucos devido à falta de empregos e escolas. Muitos jovens também se mudam para outras cidades na Groenlândia ou na Islândia para buscar melhores oportunidades. Como há poucas pessoas, também é difícil encontrar hospital, escola e outros serviços essenciais. Na verdade, o clima aqui é muito frio. A temperatura média chega a 5 graus Celsius. Por isso este é um dos lugares habitados mais frios. Quase o ano todo o mar fica coberto de gelo, por isso é difícil viajar para dentro e fora da cidade. Normalmente o mar congela por 9 meses a cada ano, e por causa disso não é fácil enviar suprimentos para a cidade. Apesar disso, um grande problema na região é a mudança climática. Devido ao aquecimento global, o gelo marinho está mais fino e derrete mais cedo. Isso se torna difícil para os ursos polares, porque eles precisam do gelo para caçar. Como eles não conseguem encontrar comida, muitas vezes acabam indo para a cidade e se tornam uma ameaça para os moradores. E em 2015, o World Wide Fund for Nature criou a Patrulha do Urso Polar para proteger as pessoas e evitar a morte dos ursos polares. Número 9. Barrow, Alasca, Estados Unidos da América. Utqiagvik, anteriormente conhecida como Barrow, é a cidade mais ao norte dos Estados Unidos. Ela fica no Alasca, próxima ao Oceano Ártico. Devido à sua localização, é um dos lugares mais isolados e de mais difícil acesso do mundo. Não há estradas que conectem esta cidade a outras partes do Alasca. Por isso, a única maneira de chegar aqui é de avião ou de navio. O clima em Utqiagvik é frio o ano inteiro. No inverno, a temperatura cai para menos 30 graus Celsius ou até mais frio. O vento forte deixa a sensação térmica ainda mais fria. Esta cidade tem um fenômeno único chamado noite polar e sol da meia-noite.
Todo mês de novembro, o sol se põe e não volta a nascer por 65 dias. Isso é a noite polar, quando ficam 2 meses seguidos na escuridão. Por outro lado, de maio até agosto, o sol não se põe por quase 80 dias. Isso é o que chamam de sol da meia-noite, que significa que há sol durante toda a noite. Mas apesar do clima extremo, cerca de 4.500 pessoas vivem em Utqiagvik. A maioria deles são Inupiat, uma tribo indígena do Alasca. O sustento deles é centrado na caça e na pesca. A caça à baleia, foca e peixe também é muito importante para eles, pois é a principal fonte de sustento, fonte de alimento. Mesmo longe da cidade, ela tem escola, hospital e outras instalações. Mas por causa da sua localização, é difícil trazer comida, remédios e outros suprimentos. Por causa disso, o preço dos produtos é mais alto em comparação com outras partes dos Estados Unidos. Além disso, Utqiagvik também é coberta por permafrost, ou seja, gelo sob o solo que não derrete nem mesmo no verão. Por causa disso, as casas e prédios são construídos na cidade, sobre estacas ou postes elevados. Isso é feito para que o permafrost não derreta, pois se ele derreter, o solo pode ceder e as casas podem ser destruídas. Como não há estradas conectando a outras cidades, toda a comida e suprimentos são trazidos de avião ou navio. Número 10, Larinconada, Peru. Larinconada é uma pequena cidade no Peru. Ela está a uma altitude de 5.100 metros acima do nível do mar, por isso é o lugar habitado mais alto do mundo. A altitude dificulta a respiração e causa cansaço rápido. O ar é rarefeito, por isso muitas pessoas ficam tontas e sentem dores de cabeça. Por causa da altitude, aqui também faz frio e há gelo ao redor. Não há árvores ou vegetação, porque as plantas não sobrevivem a um frio tão intenso assim. Enquanto isso, é difícil chegar a Larinconada por falta de estrada adequada. A viagem é perigosa devido às estradas íngremes e ao gelo escorregadio. Deslizamentos de terra também acontecem com frequência. Não há aeroporto ou trem aqui, então a única maneira de chegar é pegar um caminhão ou caminhar longas distâncias. Devido à grande altitude, muitas pessoas ficam doentes com o mal da altitude. Os sintomas disso são intensos: dor de cabeça, tontura, dificuldade para respirar e às vezes vômito. Da mesma forma, quase todas as pessoas em Larinconada trabalham na mineração de ouro. Mas o sistema de trabalho aqui é diferente. Isso é chamado de cachorreu, onde os mineiros trabalham sem salário por 30 dias. No 31º dia, eles têm a chance de pegar pedras da mina, esperando que contenham ouro. Eles também não têm garantia se vão ganhar dinheiro ou não. Por isso, o futuro deles depende da sorte. Como muitos procuram ouro, o número de pessoas em Larinconada também está aumentando. Antes, havia cerca de 12.000 habitantes, mas agora estima-se que sejam entre 30.000 e 50.000. Além disso, a vida em Larinconada é difícil porque não há água potável, não há eletricidade e não há banheiros adequados. Também não há hospital, então, se alguém ficar doente, precisa descer a montanha para receber tratamento. Devido à mineração, muitos produtos químicos como o mercúrio se espalham pelo ar e pela água. O mercúrio é um veneno que prejudica a saúde. Muitas pessoas ficam doentes por causa da água e do ar poluídos.